Fala Colorados canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje eu tô de volta para trazer novas informações junto ao Internacional aqui nesta tarde de segunda-feira. O Internacional já tem basicamente tudo encaminhado para o anúncio do Alexandre Medina ou o Cacique Medina para os mais conhecidos. E quem comprova isso é o empresário do treinador. O empresário deu várias falas para vários jornalistas no dia de hoje, onde falou que já está tudo certo para ser anunciado no Internacional. Ou seja, o próprio empresário do treinador já comprova o acerto, que deve ser de 1 ano de contrato, e caso o Medina alcance algumas metas, que deve ser algumas metas previstas em contrato, como daqui a pouco classificar para Libertadores, ou até ganhar um Campeonato Brasileiro, ganhar algum título de expressão, ele terá mais 1 ano de contrato de renovação automática. Então é um contrato muito interessante e até muito, mas muito corajoso da parte do Medina, porque ele assina apenas 1 ano de contrato com o Internacional. E isso eu gostei muito desse treinador uruguaio, porque ele foi e ele está sendo totalmente corajoso em assumir o Internacional por apenas 1 ano, que nem o Aguirre teve a coragem de assumir o Inter por apenas 1 ano. Gostei da atitude desse treinador. Além disso, a gente tem para falar agora sobre realmente começou o ano do Internacional de 2022 e eu vou trazer aqui várias informações sobre reforços, sobre saídas do Internacional. Então, antes de a gente começar esse vídeo, deixa o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Não esquece também de te tornar membro desse canal por apenas R$ 4,99. Tu entra dentro de um grupo de WhatsApp onde tu recebe todas as informações do Internacional, sempre de forma exclusiva e também de forma antecipada, além, claro, de ajudar esse canal aqui a continuar de pé, tá bom? Então vamos começar esse vídeo então exatamente começando do que a gente falou anteriormente. Alexandre Medina, só falta o anúncio do Internacional. Alguns jornalistas dizem que pode acontecer entre hoje e também nesta terça-feira. O certo é que deve acontecer entre esses 2 dias. O próprio Rodrigo Oliveira falou isso, o Cristiano Silva também da Rádio Guaíba falou isso, Alexandre Ernest do Vorge dos Gigantes também diz isso. Então vários jornalistas já estão comprovando que o Alexandre Medina deve ser anunciado entre hoje e amanhã. E quem comprovou isso também foi o próprio, como eu falei anteriormente, o próprio empresário do treinador também falou que já está tudo certo para anunciar com o Internacional. E agora deve começar a segunda parte, pós o anúncio do treinador, que deve ganhar cerca de 100 até 120 mil dólares por mês, que dá casa dos 650 até 700 mil por mês para ele e toda a sua comissão, que vão ser ele, mais ao que tudo indica de 2 a 3 auxiliares, um preparador físico e mais um analista de desempenho. E agora, como eu falei, começa a segunda parte, que agora ele olhar o elenco do Internacional e ver quais jogadores ele quer e quais jogadores ele não quer. Ao que tudo indica, tem alguns jogadores que até já encerraram seu contrato, como o Lucas Ribeiro, o Saravia, os jogadores que já estão saindo do Internacional, né? O Vinícius Tobias está saindo, então tem vários jogadores saindo. O Moisés, de acordo com o empresário de jogador, que é o Guilherme Miranda, as renovações estão travadas. E de acordo também com o Lucas Colar, ao que tudo indica, o Moisés não deve ser a sua renovação de contrato com o Internacional e o Inter deve ir atrás de um novo lateral esquerdo, assim como um novo lateral direito. E agora que começa o trabalho do Alexandre Medina em também indicar alguns reforços para o Inter, falar, ó, eu quero esse cara, eu quero esse cara. O Capa também começar a fazer alguns reforços para o Internacional e o Inter já tem alguns reforços muito encaminhados. Como disse o próprio Paulo Brax, uma entrevista ainda uma semana atrás na Rádio Grenal, o Inter tem alguns reforços encaminhados e principalmente depois do anúncio desse treinador, o Inter deve acelerar mais para conseguir trazer esses reforços. Podemos falar um primeiro reforço que esse eu não sei se eu posso tratar como um reforço, porque tem que ser uma forma muito cautelosa de tratar esse jogador, mas é um cara que, entre aspas, vai conseguir nos ajudar no Campeonato Gaúcho, que é o Andrés Nicolas Alessandro, que deve assinar um contrato de 3 meses com o Internacional, ganhando um salário muito simbólico, algo em torno de 30 mil reais, e depois desses 3 meses ele se torna coordenador técnico do Internacional, e aí ele vai ter exatamente o que a gestão queria fazer desde o começo da sua gestão, que é ter um coordenador técnico dentro da direção do Internacional para estabelecer um elo entre a direção e também o vestiário do Internacional, e isso quem irá fazer é o D'Alessandro, tá bom? Esse basicamente é o nosso primeiro reforço para a temporada de 2022. Aí existem outros 2 nomes que o Inter está em negociações. O primeiro é o Marinho, onde o Internacional já ofereceu uma proposta para o Marinho, já tinha falado hoje no vídeo de manhã, ofereceu 450 mil por mês, mais gatilhos que podem chegar a 650 mil. O único entrave dessa negociação não é nem o Internacional e nem o Santos, é sim uma espera por uma proposta do mundo árabe. O Marinho quer fazer o seu pé de meia e ele aguarda uma proposta do mundo árabe para ele conseguir. Caso não ocorra essa proposta, o Internacional deve fechar com o jogador. Nesse momento, o Inter tenta acelerar essa negociação para poder anunciar o Marinho. Outro reforço que também
informação que saiu agora lá da Argentina, tá? De um cara que trabalha lá na rádio, que é setorista do River Plate. O Internacional, de acordo com essa pessoa, teria já uma negociação encaminhada com o Fabrício Bustos, né? O lateral direito do Independiente, que tem contrato acabando, que o Internacional já tinha tudo encaminhado, até o Independiente vir com essa dívida que o Inter tem ainda lá do Vitor Cuesta de 2017. Porém, eu conversei com outros dois setoristas do Independiente e me falaram que o River Plate também tem interesse na negociação do Fabrício Bustos, e o Independiente ele quer vender agora o Fabrício Bustos, ou seja, ele quer vender agora em janeiro, porque é a última chance de ele conseguir alguma verba com esse jogador. O Independiente vive uma situação muito precária financeiramente e precisa da venda do Bustos para conseguir dar uma aliviada também lá nas suas dívidas. E como em julho ele pode perder o Bustos de graça, o Independiente quer vender o jogador nesse instante e neste momento. Por isso que existe a concorrência não só do Internacional, mas também o River Plate da Argentina tem interesse nessa contratação, mas é um jogador e é o plano A do Internacional para a lateral direita. Fabrício Bustos, jogador de seleção argentina, um cara muito interessante que se vier para o Internacional eu vou ficar muito feliz e vai ser um grande acerto da direção, mas tem uma boa concorrência do River Plate. E aí a gente vai para o outro nome, que seria o quarto nome, e agora um atacante, e esse é certamente o menos provável de vir para o Internacional. Eu estou falando do Wesley Moraes, do Aston Villa. Além do Internacional, o São Paulo e também o Palmeiras estão interessados nessa contratação do Wesley. Só que além disso tudo, o Inter já fez uma proposta para o jogador até gostou da proposta que o Inter fez, porém além disso o Inter fez uma proposta para o Aston Villa, que era um empréstimo, porém sem passe fixado, e isso acaba não agradando o Aston Villa, porque o Palmeiras também fez um empréstimo, só que daí com passe fixado. Neste passe fixado, né, que tu fica um ano com o jogador e depois ao final desse um ano tu tem que pagar, ou tu volta para o Aston Villa. O Aston Villa ele quer nesse passe fixado 10 milhões de euros, algo em torno de 60 milhões de reais, um valor altíssimo, e com certeza o Inter não teria a menor condição de pagar esse valor. Por isso que dentre esses 4 jogadores é o jogador que eu menos acredito que venha para o Internacional essa contratação do Wesley Moraes, e por isso que eu nem vou iludir vocês, porque é uma contratação muito complicada, tá bom? Mas o certo é que o Inter deve começar agora as tratativas, já tem um reforço certo que é o D'Alessandro, negocia com o Marinho, negocia com o Fabrício Bustos, e tem também essa negociação em paralelo com Wesley Moraes, porém essa um quanto tanto complicada. O Inter também faz algumas renovações de contrato, o Inter está renovando o contrato do volante Rodrigo Lindoso, está liberando, ao que tudo indica, o lateral esquerdo Moisés, e deve trazer um outro lateral esquerdo, tá voltando alguns jogadores de empréstimo, com o goleiro Kehler, que deve virar o novo segundo goleiro, aliás, o Kehler também está renovando até 2024, então o Inter já está começando essa remodelação do elenco, né? O Edenilson, que é peça fundamental, também deve permanecer da próxima temporada. O Inter conseguiu ganhar a queda de braço do Atlético Mineiro e deve ter a permanência do atleta, então o Inter já está se movimentando, e principalmente agora com a chegada do Alexander Medina, deve encaminhar alguns reforços para a temporada de 2022, tá bom? Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado, deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenha gostado, um grande abraço para vocês, valeu, falou e foi!